Então, eu não tenho ainda um atendimento pelo WhatsApp, mas eu vou criar isso, porque tem várias pessoas perguntando. Na verdade, a parte de escritório, a gente já faz esse trabalho, mas na parte do projeto, na parte espiritual, não tenho ainda, porque na verdade eu teria que preparar algo muito específico para a pessoa no prazo de 1 hora. Isso porque a maioria precisa de uma receita de bolo pronta, que ele não tem a capacidade e a paciência de se preparar. Então você tem que achar uma receita de bolo que deixe ele mais tranquilo, menos ansioso. Compreende? Por isso que é difícil. É. Mas olha só que coisa. E se tratando de liberdade de uma pessoa, porque há muitos que estão fora da cadeia e presos. Mais presos do que quem está dentro de uma cadeia, talvez uma penitenciária lá cumprindo pena. Não adianta nada estar solto. Então, se tratando de liberdade de uma pessoa, é aquilo que nós conversamos já no grupo. Eu tenho dito que a vida, ela está atrelada em 4 pilares. Se o indivíduo não perceber isso, vai ficar muito difícil daqui para frente, porque o mundo não é mais o mesmo. Tudo que a gente aprendeu não se aplica mais. Ficou difícil, porque a humanidade não desenvolveu nada que não fosse o trivial. Compreende? Então, primeiramente, é necessária saúde física, mental, emocional. Estou cansado de falar isso. Para poder suportar as pressões desse mundo. Porque agora está muita pressão. Então, muitos não estão aguentando. Tanto as pressões naturais, como as investidas de outro humano contra um outro ser humano. De um humano para outro. Quem pode mais chora menos. Então, baseado no que a humanidade aprendeu, o que não funciona mais, eu diria que para uma pessoa que está desenvolvida, tanto faz o outro humano fazer como não fazer, dá na mesma, porque ele não está ligando para isso. Não é como ele quer. Não é como o gerente do banco quer. Não é como o agiota quer. Não é mais como o seu credor quer. Então, para uma pessoa que está sendo desenvolvida, tanto faz ele querer como não querer, pressionar como não pressionar, você vai manter a sua vida. Não é mais como ele quer. Antigamente era. É isso que mudou. Então veja bem o que acontece aqui. Há a investida do reino humano sobre o outro humano, porque isso é consequência do destino dado a todos por uma infinita misericórdia divina. Porque cada indivíduo deve se desenvolver como ser humano e como pessoa. Mas se ele não desenvolver, ele vai voltar com a mesma bagagem que chegou nesse plano existencial. Então eu quero falar da chamada defesa psicológica,
que é uma atitude mental que nós usamos para lidar com uma verdade que não queremos ou que não estamos prontos para ver nesse momento da vida. Há aí uma defesa psicológica. Então, até certo ponto, ela é necessária. Como, por exemplo, quando uma pessoa querida morre e você fica com excesso de sono, que é a defesa natural que a sua mente escolheu para fazê-lo dormir muito e não pensar na dor. O normal, então, é mais adiante você começar a pensar na dor pela morte da pessoa, enfrentar esse desconforto emocional e superar. Então você está negando importância para isso. Você não está respeitando este acontecimento. E todos os acontecimentos devem ser respeitados. E aí o sono exagerado desaparece por você não precisar mais dessa defesa. Por ter se, digamos, fortalecido para lidar com o que aquela defesa encobria. Não sei se você está entendendo. Então é como uma moeda em que numa face a defesa protege da dor e na outra serve como fuga da verdade. E saúde tem a ver com verdade. Então o que acontece aqui? O corpo, mente humano, sabe a verdade. Todas as suas células sabem a verdade. E se comporta como aquela verdade. Quando ele adoece é porque ficou confuso sobre as mensagens que nós damos a ele. Quando o corpo adoece, ou a mente, é porque o corpo ou a mente ficaram confusas sobre as mensagens que nós damos a ele. Nós estamos transmitindo algo que não é verdade, enquanto ele está com a verdade. O fato aconteceu, ou está acontecendo. Então, esta confusão gera doença, porque são informações desencontradas. Ali no corpo e na mente tem uma intenção de verdade, e o que você transmite a ele inconscientemente é uma mentira. E isso não está acontecendo. Então a informação que você manda de encontro com a intenção que está lá gera o conflito. Eu não sei se vocês estão compreendendo o que eu estou falando. E também não há razão para acreditar nisso. Você tem que estudar isso. Porque se você acreditar em mim, você não vai sair do lugar. Você vai sair daqui a mesma pessoa que entrou. Ou pior. Porque a gente já está cheio de crenças no mundo. E essas crenças, essas convicções, esses valores, esses julgamentos é que está levando a humanidade para o buraco. Então, se você insiste em dar ao seu corpo alimento, bebida, pensamentos, sentimentos não saudáveis, chega a hora que o corpo mente e diz, não aguento mais. E surge o quê? Doença de toda ordem. Mental, emocional, física. Então, vejam bem, a doença não é para a morte. A doença é para você vencê-la. A glória de Deus está aí. Foi isso que Jesus Cristo disse quando foi visitar Lázaro. Essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus. Ou seja, você tem que vencer isso. Então a doença é apenas o alarme. Ninguém deveria morrer de doença. Devia morrer de velho. Quando todos os órgãos vão à falência de uma só vez. Então o corpo físico falece. Não era para uma dorzinha no pé, outra dorzinha na cabeça, outra dorzinha. Você não vai morrer disso, mas vai sofrer com isso. Tem que escolher sair dessa. Então, a doença
que não é para a morte, mas para a glória de Deus, é justamente o aviso para parar, pensar, analisar o seu estilo de vida e ver que você precisa ser modificado para que a saúde seja restituída. Então, no caso concreto que eu tenho em mãos, a pessoa era proprietária de uma pequena indústria e comércio, mas com sérios problemas recorrentes de ocupações anteriores, separação da família, dificuldades financeiras, porque uma coisa puxa a outra. Quando você está doente, e falta de dinheiro é doença também. Separação da família é doença também. Eu que eu diga. Ocupações anteriores, que era um fadário. Você não via a hora de chegar sexta-feira, sábado, para você descansar do trabalho. Também é doença. Então, por não suportar a pressão financeira na própria atividade junto com o irmão, na própria rotatividade de mercadorias, nas cobranças financeiras ameaçadoras, perda de contas bancárias que movimentava, isso causava o quê? Vergonha perante a família e medo de agiota, medo de gerente de banco, medo de fornecedor. O que aconteceu com ele? Passou a evitar o estabelecimento. Quer dizer, já estava em fuga. Quase não comparecia mais ao trabalho. E passou a fazer o quê? Dormir durante o dia todo. Perdeu parcialmente até mesmo a interação social com a família. Não falava mais, não participava mais. Mas se dizia doente. Eu estou doente. E a medicina, logicamente, constatou esse problema de saúde. Através dos exames, aqueles que a gente conhece. Então, muito embora ele ainda seja sócio do estabelecimento industrial, o movimento caiu vertiginosamente e ele foi à depressão. Tem muita gente passando por isso. Porque eu recebo consulta aqui. Eu só não estou atendendo pessoalmente. Porque, como eu disse, eu não tenho um programa para atender pessoas que estão precisando de uma receita de bolo para a semana passada. Já está com a terra até o pescoço. Eu não tenho essa receita de bolo. Que primeiramente ele tem que se tornar um humano. Ele é apenas um animal melhorado porque ele intelectualiza a própria maldade, o próprio ego. Então eu não tenho tempo para ensinar em 1 hora como que faz isso. Como que ele ganha paz para poder começar a pensar. Porque por enquanto sofrimento não é pensar. Aquilo que está acontecendo com a maioria das pessoas, que é sofrimento todo dia, toda hora, ela não tem tempo para pensar. Ela tem que modificar primeiro. Aí ela consegue pensar. Mas como que eu vou ensinar isso numa hora? Não tenho condições. Então, aqui, o que ocorre? Ela não consegue mais se encontrar como pessoa produtiva. Um engenheiro mecânico, que inventa máquinas. Olha só. E cai numa dessa porque não aguentou a pressão. Negou a verdade. Ele tem dificuldade até de cumprir os compromissos mais simples. Cuidar de si mesmo, às vezes. Dirigir. Então, quando a pessoa falou comigo, ela encontra em quase total incapacidade de interagir socialmente. Como eu disse, até com os familiares. A esposa pergunta alguma coisa, fica sem resposta. Porque ele não tem condição. Ele está viajando lá no inferno que ele arrumou. Então a pergunta que você faz, o que é que aconteceu aqui? O quadro
já não é mais no nível consciente da pessoa, porque no nível consciente ele era um engenheiro, um dono de fábrica. Mas essa situação, esse quadro, ele migrou-se para o inconsciente. Ou seja, a mente, que não é o cérebro, gravou aquela vontade de fuga consciente na mente inconsciente, que ele não domina. E que agora faz o que com ele? Induz a movimentos psicológicos e físicos no sentido de evitar o dia produtivo, quando ele permanece dormindo. E quando é à noite, porque não sofre as mesmas pressões, porque à noite ninguém trabalha, ninguém vai ligar para ele à noite, e portanto não tem medo nem vergonha, então ela permanece acordada e portanto consciente de que não será incomodada. Olha o quadro. Hoje ele não tem mais esse problema. Os problemas que ele tinha. Para se sentir com medo, ameaçado, envergonhado, temeroso. Quando o gerente do banco vinha por uma calçada, ele ia por outra. Né? Então, como ele não tem mais esse motivo agora. Porque um dos filhos assumiu o lugar dele na empresa. E o irmão, tio do menino, não desfez a sociedade, mantiveram a sociedade. Então ele não tem mais problema. Não tem mais dívida com o banco, não tem mais esse problema. Sumiu o problema. Né? Mas ele não consegue voltar. Por quê? Porque o cérebro não ouve mais a mente consciente. A mente consciente que grita para sair daquela situação. Mas, pelo contrário, procura defender a aparente tranquilidade da pessoa, apesar de mantê-la doente. Ele entrou num desvio do qual não consegue mais sair. Então, eu disse em outro encontro que o enriquecimento depende de empreender no fornecimento de bens e serviços para o universo de pessoas, não disse? E no caso concreto, a pessoa já vivia essa realidade. Já inovava máquinas industriais. Mas pensa também em bens considerados de primeira necessidade, vestuário, alimento, etc. Mas isso tem que ser inovado constantemente. Então pensa, por exemplo, quando nós temos do sítio lá um saco de feijão de 60 quilos e resolvemos empacotar em saquinhos menores de 1 quilo, 2 quilos, 5 quilos. Houve uma inovação. Toda vez que você inova, você vende mais. E essa situação deu muito dinheiro para quem fazia isso. É o caso do celular, do computador, gêneros que se tornaram de primeira necessidade, caso contrário você não se comunica, não trabalha. Né? Mas só que você pega um computador ou um celular, instala nele os aplicativos, pronto, já está fora de moda. Então, inovação constante, diuturna, que não dá descanso. E tendo se tornado gênero de primeira necessidade, tanto como vestuário e comida, onde que foi parar a fortuna dessas indústrias? Outra coisa é serviços escalares, ou seja, aquele serviço que com apenas uma atuação você irá suprir carências de um universo maior de pessoas. E então, vejam bem, é com este preparo técnico de natureza humana e pessoal, você tem que se desenvolver. Caso contrário, você vai cair na vala. Porque não é mais a realidade que você conheceu. Aos tempos de menino, menina, aos tempos da sua juventude, da sua infância, da sua adolescência, não é mais aquele mundo. Porque Deus nos deu este mundo
E disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Você tem que andar antes do mundo. Senão o mundo te alcança, porque a natureza, ela de um lado, ela não dá salto, mas por outro lado não para. E quando ela te alcança, ela diz, cresça, 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 diariamente. E se você não cresceu, qual é o resultado? Sofrimento. Então, a maioria não suporta a pressão na sociedade ou dos fatores naturais. Chuva, calor, pandemia, etc. E sente-se envergonhados, ameaçados, amedrontados e acabam pecando no cumprimento desse mandamento. Ande na frente da natureza e nada lhe acontece. Você viverá em paz. Não significa que você não ouça ninguém. Você ouve, mas você avalia, não mais com aquelas crenças, convicções, valores que te ensinaram desde o berço, que não existe mais aquilo. Então você vive sem vergonha, sem vergonha e sem medo. Né? Então você vira um outro ser humano para andar na frente da natureza e ensinar os demais a fazer o mesmo e entrarem novamente em paz. Lehaim, que seja para a vida.